palavra de Deus, eu vou esperar. Pois pronto. Como eu estou dizendo aqui, irmãos, eu precisaria de um joinha de vocês, todas as vezes que a gente for abrir a palavra de Deus, e para confirmando que vocês estão, né? Vocês abriram a palavra, estão acompanhando na palavra, tá? Cada verso. Amém? Então, assim, irmãos, foi um prazer enorme. Eu tenho certeza que não vai ser a última vez, hoje não vai ser o último dia. Nos últimos 2 dias desde sexta-feira, na sexta-feira a gente aprendeu sobre o grande conflito, poder maligno do pecado. O pecado tem um poder que ao qual nós, nenhum ser humano, temos condições de combater contra ele. E aí, no sábado, a gente entrou com o plano da redenção. E hoje, né, o plano da redenção se concentra na vida de Cristo. E hoje nós vamos entender, dentro do plano da redenção, que poder é esse que nós temos que ter. Que poder é esse? Então, assim, já oramos. Então, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 1:16. Todo mundo abrir a Bíblia aí, Romanos 1:16. Muita gente já conhece esse verso, né? Nós vamos começar lendo. E é como eu disse, quando a primeira pessoa achar, pode dar um joinha aí que a gente vai ler. Amém. Então, pronto. 1:16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Olha só, de todo aquele que crê. Olha como um verso só abarca o plano da redenção. Mas todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, do gentio. Irmãos, então, o que esse verso está nos dizendo? Que existe um poder. E esse poder, ele é de Deus. Ele se concentra no Evangelho. Olha, o poder de Deus se concentra no Evangelho. Mas que Evangelho é esse, irmãos? Que Evangelho é esse? Está falando aqui do plano da redenção. O único poder, né, para combater o pecado. O grande conflito, repetindo, que a gente vem falando, o grande conflito não se concentra fora de nós, mas ele está em cada um de nós, em cada coração. O grande conflito está em nós. Então, é em nós que tem que ser combatido o grande conflito, que é o pecado, né? O pecado que ocasionou o grande conflito. E essa guerra tem que ser vencida não externo de nós, mas internamente. Então, Deus, no plano da redenção, ele providenciou um meio para o qual vai combater o pecado que está em cada coração. Porque, como eu disse, o pecado, em Isaías 59:2, faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, nós estamos aquém. Então, Deus providenciou o Evangelho dentro do plano da redenção para combater o pecado em cada coração. Porque nós mesmos, coitado de cada um de nós não temos poder nenhum contra o mal. Então, nada que a gente possa fazer vai vai combater esse poder. Mas somente uma decisão. Porque por uma decisão entrou o pecado, através de Adão. Então, mas por uma decisão, porque a gente aprendeu ontem, no plano da redenção, por uma decisão, e está debaixo de um poder de um só homem, também nós nos tornamos obedientes e justos. Então, o Evangelho, esse poder se concentra no Evangelho. É o poder de Deus. Então, Deus deu o Evangelho como um poder para combater o mal do nosso coração. Amém até aí. Então, vamos ler agora 1 Coríntios. Vamos entender que Evangelho é esse. 1 Coríntios, também vou passar minha Bíblia, aqui, capítulo 1, verso 24, tá? Capítulo 1, 24. Olha, tem gente aí que está mais rápido que eu aí, né? É bom eu frisar aqui que a gente está indo devagar, bem devagar, para a gente poder compreender. 1 Coríntios 1, 24 diz assim: mas para que os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo,
que eles estão pregando? A Cristo. E o que é isso? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, podemos dizer que Cristo Jesus, o Evangelho se concentra na vida. Cristo Jesus é o poder de Deus. Em Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus. Estão conseguindo comparar aí? Pegar? Então, Deus está dizendo, né, como Paulo fala em Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus. A gente já viu que o próprio Paulo fala que Cristo Jesus, a gente prega a Cristo, que Cristo Jesus é o poder de Deus. Certo. Em outra passagem, Paulo até diz assim, em 1 Coríntios 9,16, se eu prego o Evangelho, eu não tenho que me gloriar. Por que ele está dizendo isso? Como é que a gente tem que se gloriar? Porque o poder não é dele. Ele tem que pregar o poder de Deus que está se concentrando no Evangelho, que é Cristo Jesus. Então, ele vai se gloriar para quê? A gente tem que se gloriar em Deus. Então, ele diz, se eu prego o Evangelho, não tenho que me gloriar. Recai sobre mim essa obrigação. Recai sobre todos nós aqui dessa sala. Essa obrigação. Ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Que texto. Então, assim, vamos na linha do raciocínio. A gente já está aprendendo aqui que o Evangelho é Cristo. Ele é o poder de Deus. Não é verdade? E em Filipenses 3, verso 9, lá diz também que pela fé a gente recebe, é mediante a fé. E diz também que Cristo Jesus é a justiça que procede de Deus. Olha o plano da redenção aí. Deus nos deu o Evangelho. Deus nos deu Cristo. Tanto é que a gente leu lá em Gênesis, né, 3:15, o plano da redenção começou ali. Né, aquele ato de Deus dizer assim, porém inimizade. Então, Cristo é essa inimizade. A gente já entendeu isso. Cristo é essa inimizade. O casal tentou se vestir com folha de figueira. Isso se chama justiça própria. Mas o que aconteceu ali? Ei, não é essa a justiça. De vocês, agora, passou a vocês são imundos. Toda a tua justiça agora é trapa de imundícia, Adão. E eu vou pôr o Evangelho, é Cristo, eu vou pôr essa inimizade agora. E aí ele teve que matar o cordeiro, que representa Cristo, e as peles do cordeiro foram tiradas, e Deus os vestiu. É o que está escrito em Gênesis 3:21. Deus é que nos veste. Então tá. Então, Cristo Jesus é o Evangelho, é o poder de Deus. E ele é a justiça de Deus. Vamos comentar mais sobre isso lá em Mateus. O grande problema do grande conflito, repito, é o pecado. Então, o plano da redenção, repito, está concentrado na vida de Cristo. E Cristo, lá em Mateus, olha só que promessa. Mateus, todo mundo já conhece muito bem esse texto, mas é bom repetir, né? Mateus 1:21. Vou esperar os irmãos dar um joinha. Mateus 1:21. Pronto. O Adriano já abriu, vamos ler. Diz assim, ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de quê? Jesus. Olha o evangelho, o poder, Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, como eu disse, o problema da humanidade hoje é o grande conflito. A solução para a humanidade hoje é o plano da redenção, que vai resolver o problema do pecado em cada um de nós. E se chama Jesus, o Evangelho, o poder de Deus, e também é a justiça que procede de Deus. Amém? Vamos agora abrir em Lucas. A gente pode dizer, então, no Novo Testamento, que Cristo é as boas novas, né? Vamos ler isso em Lucas. Lucas 2, capítulo 2. Certo, capítulo 2. Capítulo 2, já abrimos verso 7. A partir do verso 7 ao
11, nós vamos ler. Então tá. Olha só o que diz aí. E ela deu à luz, Maria, no caso, o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Verso 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. A glória do Senhor. E ficaram tomados de grande temor. 10. O anjo, porém, lhe disse: não temais. Eis aqui vos trago. O que ele trouxe? As boas novas. O que ele foi falar lá? Olha, vem o Senhor Jesus. As boas novas. O poder, o evangelho. A justiça que procede de Deus. As boas novas de grande alegria, que o será para todo judeu. Para uma classe específica de pessoas? Não. Todo o mundo. Todos os povos. E que hoje vos nasceu na cidade de Davi, Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha que boa notícia, meus irmãos. Tudo que precisamos crer ou pregar, o que Paulo disse, recai sobre nós essa obrigação. Irmãos, é uma outra lição que temos que ter aqui. Tudo que formos pregar, né, explanar a palavra de Deus, tem que se concentrar na justificação pela fé, porque toda a palavra de Deus é direcionada para esse tema, é direcionada para que o homem, o ser humano, entenda e compreenda que nós vamos, a única força que combate o pecado em nós está no plano da redenção, que se concentra na vida de Cristo. Então, tudo que nós vamos pregar tem que ser voltado para a justificação pela fé. Vamos lá. Mensagem de saúde, mensagem de campo, são mensagens maravilhosas, porque se concentra a vida de Cristo nessas mensagens. Essas mensagens têm que ser pregadas, saúde, verdadeira educação, né, que é muito importante também. Tudo isso tem que ser voltado e explanado mediante conhecimento da justificação pela fé em Cristo Jesus, porque ele que faz tanto o querer como o realizar. Entende? A gente não pode separar nenhuma mensagem da justificação pela fé. Entenderam, irmãos? Nunca, jamais. Entende? A gente não pode fazer isso. Recai sobre nós essa obrigação. É pregar o evangelho. Amém? Então, vamos continuar. Então, aqui a promessa das boas novas é Cristo nascendo em carne humana. E agora, olha só, a Cristo Jesus, que a gente já aprendeu ontem, se eu não me engano, foi em 1 Coríntios, acho que foi 15, né, a partir do 47, se eu não me engano, verso 47, diz que Adão era terreno e agora veio um homem do céu. Não é isso? Esse homem do céu era Cristo. E ele nasceu em carne humana. Agora, meus irmãos, olha que promessa. Se ele nasceu em carne humana, nós temos que crer que ele vai nascer agora o quê? Através do Espírito Santo em nós. A esperança da glória, porque ele veio em carne humana. Ele, a vida de Cristo, ele viveu a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos aqui há 2000 anos atrás, na nossa carne. Vocês estão entendendo? E agora a promessa é esse mesmo Cristo, através do batismo, através do reconhecimento do pecado, ele vem agora, nascer agora dentro de nós, através da promessa do Espírito Santo em nós. E ele prometeu, João 14, 16, 17, a gente leu. Ele estará em nós através do poder e através da pessoa do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Estará em nós, é assim que diz. Olha que promessa. Cristo agora, se você crer, está debaixo da graça, ele vem e nasce em nós. Amém? Vamos continuar a aprender um pouco sobre esse poder.
Vamos abrir a Bíblia agora em Romanos, de novo 1, agora alguns versos depois. Romanos 1, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Opa, Romanos 1, verso 20. Romanos 1, verso 20, diz assim: porque os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, invisíveis, tá? A gente tem que prestar atenção bem para a gente não cair em erro. Os atributos invisíveis. Se é invisível, a gente não consegue enxergar, correto? Invisíveis de Deus. Assim, o seu eterno poder, a gente está falando de Cristo, Paulo está falando de Cristo, do Evangelho, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio. Peraí, esse poder, né? A gente já viu aqui que são atributos invisíveis, e é o poder de Deus. Se reconhece desde o princípio. O que aconteceu no princípio do mundo? Princípio do mundo. O que aconteceu lá? A criação. Foi ou não foi? Então, essa é uma tipologia, tá, irmãos? Uma comparação. Então, a gente consegue enxergar esse poder através do poder da criação do mundo. O que Paulo está querendo dizer? O que a gente vai aprender? Que o mesmo poder que havia, né, que Deus falava, essa palavra era Cristo Jesus. Tudo foi feito por meio dele. É o poder de Deus, nós estamos ele, é o Evangelho. Então, o mesmo princípio, aí há o mesmo princípio. Na criação do mundo, esse poder, né, foi exercido. E foi através de Cristo. Cristo criou todo o universo. Esse mesmo poder criador, agora nós temos que crer que esse mesmo poder que sustenta todo o universo, todas as coisas, esse poder agora que agir, ele está disponível em nós para restaurar o homem caído, a imagem e semelhança do nosso Deus, porque nós estamos desfigurados. A glória de Deus, a gente foi feita à semelhança de Deus, só que o pecado fez essa separação e nos desfigurou. Então, o poder criador, esse mesmo poder, irmãos, você tem que crer, depois que você decide estar debaixo da graça, esse mesmo poder que criou e sustenta o universo, que faz o sol não cair, nem as estrelas, esse mesmo poder agora, ele está disponível através de Cristo Jesus, o Evangelho, a justiça que procede de Deus, está disponível a cada um de nós. E esse poder vai atuar onde? Aqui, no nosso coração, e assim como você vê que ele sustenta todas as coisas que não caem, você também não vai cair, vai destruir o pecado dentro de cada um de nós, e nós não vamos cair, irmãos. Louvado seja Deus por isso, é uma promessa. É uma promessa, irmãos. Amém, irmão. Amém. Graças a Deus está todo mundo compreendendo. Então, nós vamos continuar aqui em Isaías. Abre a Bíblia em Isaías 61. Olha só. Isaías 61. Fiz um pequeno esboço aqui para não esquecer nada. Geralmente eu prego sem esboço, mas às vezes nunca sai do jeito que a gente quer. Mas Deus guia todas as coisas, não é verdade, irmãos? Deus é que atua, até mesmo no que a gente for pregar. Ele que vai, a promessa é, né? Ele vai falar através de nós. Não se preocupa com o que você vai falar, porque o Espírito Santo vai falar em cada um de nós, através de nós, no momento certo. Olha, acho que você já abriu até primeiro que eu aqui, Isaías 61, verso 11. Vamos ler aqui. Gente, é muita alegria. É muita. Eu nunca tinha visto a justificação pela fé como eu estou vendo claramente agora. Cristo Jesus é maravilhoso, eu tenho certeza que ele é importantíssimo, em primeiro lugar, na vida de cada um dos meus irmãos. 61:11 diz assim: porque como a terra, olha a comparação, a gente está falando do poder criador. Agora, o poder criador é o mesmo poder redentor. Por quê? Olha a comparação. Porque como a terra produz os seus renovos
e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor dará, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Olha que comparação belíssima. Quem tem sítio aí, quem planta, quem cuida de jardim, aonde for dentro da cidade, mas você percebe uma coisa. Você planta, olha a comparação, você planta uma semente. Essa semente está viva ou está morta? Está seca, está morta. Você prepara o solo ali, aí planta a semente. Aí o que acontece com essa semente? Ela precisa de quê? De sol e de chuva, não é verdade? Então, olha que maravilha. Essa semente, ela estava morta. E aí ela necessita de sol e chuva. Ela necessita de quem? Se você colocar um copo de cor escura dentro dela assim, ela não vai nascer, porque ela precisa de sol e de chuva. Você até pode até molhar, mas você percebe que a chuva ela tem todos os nutrientes para aquela semente e ela começa a brotar por conta do sol e da chuva. É necessário. Então, assim como a semente ou a planta ela necessita de um poder externo para ela se desenvolver, assim também nós precisamos do poder externo de Cristo, por meio da palavra, por meio do poder que há no Evangelho, por meio da vida de Jesus, que ele vai agora nascer em nós, se a gente crê. Assim, esse poder externo vai entrar no nosso coração e vai brotar justiça. Irmão, a justiça e esse poder para combater o pecado só existe na vida de Cristo. E a palavra de Deus, ela compara o poder da criação com o poder redentor. Nós temos que crer, irmãos, nesse poder dessa palavra, poder redentor, que vai fazer a gente, aquela semente, a gente está morto. Efésios 2:1 diz, ele nos dá vida, estando nós mortos como aquela semente está morto. Então, nada que a semente, ela não pode procurar dela mesma, ela está morta. Ela não pode procurar algo ou se esforçar para poder começar a brotar. Se você botar um copo escuro, como eu falei, ela pode fazer ela não vai conseguir fazer qualquer coisa porque ela está morta. Ela não vai se desenvolver só. Ela precisa de um poder externo. Então, tira-se o copo, deixa cair a chuva no tempo chuvoso, deixa vir o sol. Aí sim. Então, meus irmãos, nós estamos mortos como aquela semente. Nada que a gente possa fazer, a gente vai ter vida. A gente não pode produzir vida em si mesmo. Lázaro, quando estava morto, quando Deus disse assim, ó, Lázaro, saia. E no mesmo instante ele, nesse ato, nessa palavra, penetrou pelo ouvido de Lázaro. Lázaro não precisou naquele momento, ai, Jesus está dizendo assim, saia Lázaro. Ah, não, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para me viver. O que eu tenho que fazer? Ai, eu tenho que fazer isso ou aquilo outro. Foi isso que aconteceu? Não, ele estava morto. Ele estava morto. Ele precisou de um poder externo. Então, Cristo, a palavra de autoridade de Cristo penetrou no ouvido dele, deu vida a ele. A palavra deu vida. Cristo deu vida a ele. E ele saiu. E assim somos nós. Estamos mortos como a semente, mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos dá vida. Ele nos dá. E todos nós, irmãos, encontramos essa vida onde? Palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus. E outra coisa interessante que eu quero compartilhar com os irmãos, lá em Desejado de Todas as Nações, na página 390, diz assim, é por isso que esse verso aqui, vamos exemplificar nesse verso aqui, ó, 61:11. Irmãos, nem que você passe uma semana só nesse verso, você vendo, refletindo, sabe o que a irmã White fala? Devemos tomar um versículo e concentrar a mente nele, página 390, concentrar a mente nele em averiguar o pensamento de Deus posto nele para nós. Devemos demorar-se nesse pensamento, até que nos apoderemos dele e saibamos o assim diz o Senhor. É a palavra de Deus, irmão. Cada verso. Se você fizer isso uma semana, nem que seja uma semana, essa palavra, sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai entrar no teu coração. Todo o significado dessa palavra, desse verso, vai entrar no seu coração e vai fazer o quê?
vai te dar o poder, vai brotar no teu coração. Eu vou continuar a citação. Ela fala na página 311, continuando, ela termina assim. Quando isso ocorre, ela diz assim, olha, a palavra de Deus recebida na alma molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. Olha que bênção. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. A palavra tem um poder e essa palavra é operante. Se assim como a semente recebe a luz e a chuva, nós temos que nos concentrar em entregar nossa vida hoje aos pés de Cristo, para a gente poder receber, porque Cristo veio, a gente já viu, em carne humana, e agora ele quer nascer em você. Você agora, o que a gente tem que fazer? Receber, crer na palavra, jogar os nossos fardos aos pés de Cristo, nos arrepender diário, morro cada dia. Então nós recebemos a justiça que procede de Deus, que é Cristo Jesus, o poder do Evangelho. Até aí, tá claro, né? Então vamos continuar? Vamos continuar. Vamos aqui, Hebreus. Vamos em Hebreus. Irmãos, que maravilha esse poder. Que maravilha, meus irmãos. Eu fico encantado. Hoje em dia eu fico assim, a palavra não é encantado, eu vou dizer, maravilhado. Maravilhado com o poder de Deus. O que Deus fez para salvar cada um de nós. Olha só agora, vamos aqui em Hebreus. Eu sei que muita gente já até chegou em Hebreus aí, né? Eu estou aqui ainda. Hebreus capítulo 1. Vamos abrir em Hebreus capítulo 1. Vamos ver aqui agora a importância dessa palavra. Vamos estar o tempo todo comparando com o poder criador. Vocês vão ver daqui a pouco a tipologia do que aconteceu na criação. É o que acontece agora em cada coração. Vamos lá. Capítulo 1, verso 1. Havendo Deus, outra hora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? Cristo Jesus. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Opa, está nos levando para a criação. Né? Foi feito todas as coisas. Ele é herdeiro. Porque Deus falava, na criação foi assim. Estavam juntos na criação, né? O Espírito Santo também. Então, Deus falava, e através de Cristo, que Cristo é a palavra, todas as coisas foram criadas. E sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Olha o poder aí. O poder se concentra em quem? Desde a criação, meus irmãos, o poder se concentra em Cristo. Esse mesmo poder que Deus criou todas as coisas, juntamente com Cristo, porque Cristo era Deus e o poder da palavra estava em Cristo, criou todo o universo, né? Por isso que no plano da redenção, o poder também que vai criar um novo coração em nós, nos dá um espírito, se concentra na vida de quem também? A mesma coisa da criação. Se for através de Cristo, a redenção também é através de Cristo. Ele é o poder. Então vamos lá. Continuando. Nesses últimos dias, nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual, é o que a gente está falando, também fez o universo. Aqui em Hebreus, vai falar do sumo sacerdote, você já conhece o livro de Hebreus. Tudo através de Cristo, irmão, toda a palavra. Por isso que o próprio Cristo disse, combatendo Satanás no deserto, Mateus 4,4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que saiu da boca de Deus criou o universo, e toda palavra está no plano da redenção. Vai combater isso. Poder é igual, só vem de Cristo Jesus. Então, fez todo o universo. Verso 3. Ele que é o resplendor da glória. É ele falando de Cristo. E a expressão exata de seu ser. A expressão exata. Cristo falou para Filipe, você ainda não me conhece, você não me conhece. Quem vê a mim, vê ao Pai. É a expressão exata
de Deus. Vamos lá. Sustentando, exato, do seu ser, né? Continuando. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A gente não já tem falado aqui? Todo o universo é sustentado pelo poder de Deus que está em Cristo. Ele é o poder. Então, se a estrela não cai, o Sol, o nosso planeta, tudo está sustentado pelo poder da palavra e não cai, ele também vai nos sustentar, nos dar o poder para não cair. Amor, amor. Irmãos, é porque eu estou com tanta falta da minha esposa aqui que eu chamei vocês de amor. Mas vocês são meus amores também, né? Irmãos, é como a gente está dizendo aqui. O poder de Cristo sustenta todas as coisas. E ele está em prontidão a receber, vocês riram, né? A receber, a nos doar esse poder, né? Para também fazer com que a gente não caia. Entende? É um poder maravilhoso, a gente tem que crer nisso. Entende? Viver em prol disso toda a nossa vida. Por isso que Deus diz assim, olha, 6,33, não é? De Mateus, que diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e o poder da palavra, né? E o evangelho, o poder que há em Cristo. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nós temos que viver em prol do reino de Deus, buscando a justiça. E aí, vamos lá. Pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmãos, temos que crer nessa palavra. Tudo que é importante hoje para nós, irmãos, tem que ser Cristo Jesus. É o que a gente está aprendendo. Cristo Jesus. Nem nada mais. Temos que crer. Temos que crer, irmãos. Vamos abrir em 1 João? Agora vamos para... 1 João não, desculpa. João capítulo 1. João capítulo 1. Evangelho de João. Vamos entender mais sobre a questão do poder criador com o poder redentor. Olha só, o que aconteceu, meus irmãos? Eu quero que vocês compreendam, a gente vai aprender agora. A tipologia do que ocorreu na criação é o mesmo que vai ocorrer agora na redenção. É a mesma coisa. Vamos ler. No princípio, todo mundo já achou, né? Depois dessa reflexão, olha, é só um texto que antes desse aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, é que o que está aprendendo aqui desde sexta-feira é que todas as nossas obras são trapos de imundícia. Tudo se concentra na vida de Cristo, até as próprias obras. Porque, rapidinho, tá? Em Isaías 26, eu acho que eu compartilhei esse texto já com vocês. Isaías 26, olha o que diz lá. Quando a gente recebe esse poder de Cristo, porque tudo foi feito por meio dele, não na redenção, tudo vai ser feito por meio de Cristo também. 26, 12. Isaías 26, 12, anotem aí. Isaías 26, 12, aqui está toda a graça imputada e comunicada. Aqui está o plano da redenção. É simples assim. Se vocês puderem até fazer aquela chave bíblica em pegar Hebreus 14, 12. Segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso aqui. Olha o que diz aqui, ó. Senhor, concede-nos a paz. O que é isso, essa primeira parte? A justificação, a graça imputada. Concede-nos a paz. Nos justifica, Senhor. Nos torna justo. Aí sim teremos paz. Porque em Romanos 5,1 diz, justificados, pois, tenham paz com Deus por meio da vida, por meio do Evangelho, por meio de Cristo Jesus. Nós vamos ter paz. Graça imputada. Olha o resto. Porque todas as nossas obras, tu os fazes por nós. Tu as fazes por nós. Santificação pela fé. Então, você recebe aqui a graça imputada, né? Você é declarado justo aqui. E, ao mesmo tempo, você recebe o quê? A comunicada, a vida de Cristo.
Então, Cristo vai fazer por nós agora. As obras nossas, na realidade, são as obras de Cristo. Cristo que vai fazer tudo por nós. Porque em Filipenses 2:13 diz o quê? Ele faz tanto o querer como o realizar. Aqui está justificação completa, justificação e santificação pela fé. Nós temos que crer nisso. O mundo, agora, antes de ler João 1, né? Fazer uma pergunta para os irmãos. Reflitam. O universo se fez sozinho? Não. Ele não tinha essa capacidade. Ele não tinha poder em si mesmo. São criaturas. Não é criador. Então, o universo não pode se fazer sozinho. O mundo estava sem forma e vazio. Ele poderia se embelezar como se embelezou na semana da criação? Ou foi Deus que disse, haja isso, haja aquilo, papapá, papapá? Não foi isso que aconteceu? O mundo e o universo não se faz só. A mesma coisa, para a gente se livrar desse pecado aqui, do poder do mal, nós não temos força em nós mesmos, não temos como criar um novo coração em nós mesmos. A gente necessita do poder externo, assim como o universo precisou desse poder externo. Amém? Então vamos ler aqui João, Evangelho de João, capítulo 1, de 1 ao 5, tá? Vamos refletir e vamos finalizar com isso. No princípio, era o verbo. Quem era o verbo? Em outras versões, a palavra, né? A palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era quem? Deus. Cristo era o verbo. Cristo era a palavra. A palavra é Cristo e ela o quê? Opera. Ela é somente ela que vai operar. Ela é uma palavra criadora. Cristo é criador. Cristo é o poder. 2. Ele estava no princípio com Deus. No princípio com Deus. Alguém duvida disso? Ele sempre existiu. Sempre. Sempre. Desde o princípio. Eternidades. Irmão, é tão difícil compreender. A gente pode até tentar compreender uma eternidade para frente, mas uma eternidade para trás, nunca. Nunca vamos compreender isso. Então, estava no princípio com Deus. Tudo, agora vamos lá, olha. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? De Cristo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos lá. Nada do que foi feito se fez. Se é nada, nenhuma criatura, né, poderia ser feita automaticamente sem Cristo. Não tem como Cristo ser criado para poder criar depois. Ser criado por Deus para poder depois criar. Isso aqui é um outro assunto, mas a gente tem que refletir no poder de Deus que vem através somente de Cristo. Então, Cristo Jesus é o poder de Deus para a criação. Ele é a palavra. Entende? Ele é a palavra. Ele é a palavra. O que eu quero que vocês entendam é isso. É que Cristo é a palavra de Deus que criou todas as coisas, por meio de Cristo. Então, por meio de Cristo, não há redenção. Então, o poder criador está no poder redentor. Sem Cristo, nada que vai ser feito agora vai se fazer. A gente precisa de Jesus. Vamos lá. Verso 4. A vida estava em Cristo. Nele. A vida estava em Cristo. No poder redentor, a vida está nele, em Cristo. Também, entende? Olha que felicidade que eu sinto quando a gente lê isso aqui. E a vida era a luz dos homens. Cristo é a luz dos homens. Ele é a vida que criou. Ele é a vida num plano da redenção. Porque Efésios 2, verso 1, diz: Ele nos dá vida, estando nós mortos. Pense bem, ele era a luz dos homens. Ele é a nossa luz. Então,
Ele nos dá vida, ele é luz. O mundo, irmãos, reflitam, no mundo, na criação, quando o mundo foi feito, ele estava sem forma e vazio. Estava ou não estava? E havia trevas sobre a face do abismo. Irmãos, nós somos aquele mundo hoje, desfigurado pelo pecado. E há trevas na face desse abismo aqui, ó, deste mundo, que sou eu, e é cada um dos meus irmãos. E o que Deus quer fazer? Assim como ele criou, deixou o mundo belíssimo, né? Em cada dia ele criou alguma coisa, é assim ele quer fazer também em nós, pelo poder da palavra. Então a palavra ela cria, ela renova. Então o mundo estava sem forma e vazia. E o que Deus fez? Porque Cristo é a luz dos homens. Cristo é a luz que Deus disse assim, ó, haja luz e houve luz. Então, a mesma coisa Deus está fazendo por meio de Cristo, que Ele é que cria. O poder está em Cristo. Haja luz. E através de Cristo vai haver o que? Vai haver o que em nós? Estamos em trevas. Vai haver luz. Não é verdade? Vai haver luz. Então, Cristo Jesus, assim como criou todas as coisas, ele era o verbo, ele também vai criar em nós um novo coração. É como Maria, né? A gente até viu isso aqui, né? Cristo já sempre existiu. E aí ele foi, né? A Bíblia chama de gerado, né? Ele foi gerado como uma função. Função de quê? Criar um novo coração em cada um de nós. Então ele foi, né, criado, ele foi feito em carne humana. Ele veio em carne humana, ele foi gerado em carne humana dentro de Maria, porque não pode um Deus vir para dentro de um ventre pecador. Maria era pecadora, entende? Então ele veio como cada um de nós, é sujeito a toda a hereditariedade. Então, assim, Cristo, ele foi gerado em Maria como ser humano. É isso que a Bíblia quer dizer. E agora ele quer ser gerado em cada ser humano também. Eis o mistério da redenção, esperança da glória. Cristo em nós, assim como ele foi no ventre de Maria, agora ele vem o quê? Para cada coração também. Essa é a promessa. Entende? Então, vamos continuar. Então, nós já estamos aqui comparando com o poder de criação, do Criador. Na semana da criação, criou isso, o mundo estava sem forma e vazio. Nós somos aquele mundo, né, sem forma e vazio. Então, ele vai restaurar tudo. Olha a santificação pela fé. Ele vai começar a restaurar tudo. Em Filipenses 1,6 diz, estou certamente certo, Filipenses 1,6, que ele vai completar toda a obra em nós, até o fim, até no dia de Jesus. Então, ele vai restaurar, a palavra de Deus vai operar. Em Colossenses, olha como a palavra de Deus opera, como a irmã Ati, eu apresentei aqui o texto, né, o desejado de todas as nações, olha como a palavra de Deus opera. 1 Tessalonicenses 2,13, diz assim: outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, não era a palavra de homens, tá? Ele vai dizer aqui, olha, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo, ela vai operar. Né? Nem só de pão viverá o homem, mas de todo Cristo que sai da boca de Deus. Jesus, poder. Com efeito, está operando eficazmente em vós. Em cada um de nós, a palavra, irmãos, ela opera. Assim como operou na criação, ela opera agora, vai desenvolver ela vai nos dar um novo caráter. Ela sempre nos dá. Nós recebemos a vida de Cristo no mesmo instante. Agora, tem uma questão aqui no verso. Somente aqueles que creem. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A gente tem que ter a fé de Jesus, para que essa palavra opere em nós, porque toda a justiça, ela decorre da fé. Então, assim como foi na criação, o poder redentor está disponível a cada um de nós. Ele vai criar um novo coração, ele vai te dar, ele vai trocar, te dar um coração de carne. Ele
ele vai te dar também o Espírito, para que através dele, né, Ezequiel 36, 27, não é isso? Ele vai fazer tudo em nós. Ele vai fazer com que a gente obedeça os próprios preceitos, e os juízos, e os estatutos. E olha só, então ele era a luz dos homens. Lá em Mateus 5,16, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Mas só que essas obras a gente já está aprendendo, a gente aprendeu, é de Cristo. E glorifique o quem? O quem os homens vão glorificar? A nós ou a Cristo? A Deus. Entende? Ele faz as obras. Como a gente aprendeu, ele faz todas as obras através de nós. Então, todo o plano da redenção se concentra, assim como a criação, se concentra também a redenção no poder de Cristo. Se a gente ler aqui em Efésios 2, verso 10, diz assim, Efésios 2, verso 10, diz assim, ó, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, presta atenção, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Boas obras só vêm através de Cristo, os quais Deus, de antemão, o plano da redenção já existia, antes do pecado, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, o plano da redenção se concentra em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus. Nele ele é o evangelho, ele é o poder. Ele é o poder. Então, haja luz e vai haver luz, porque nós estamos em trevas. Então, creia, irmão. Creia que você vai receber a justiça de Deus. Olha só, o verso 5. A luz resplandece nas trevas. Resplandece ou não resplandece? Não resplandeceu na criação? Haja luz. E ele resplandeceu nas trevas. E assim, nós estamos em trevas. Esse verso é para nós. Receba como em verdade. A luz vai resplandecer nas trevas, que sou eu. E as trevas, o pecado que há em mim, essas trevas, não prevalecerão contra ele. Irmão, se você... A graça, ela é muito mais poderosa do que o pecado, muito mais. Porém, o pecado é muito mais poderoso do que cada um de nós. Nós precisamos da graça de Cristo. Essa luz. Cristo Jesus em vida, em carne, em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Então, as trevas não prevalecerão. Entende? A gente estudou ontem sobre o plano da redenção. É justamente destruir o pecado em cada um de nós. Irmão, não importa como você creia. Não importa. Por que eu estou dizendo isso? A única coisa que a gente tem que crer, né, é que todo o plano da redenção se concentra na vida de Cristo. A gente tem que receber Cristo. Somente isso. Entende? Que o plano criador é o mesmo plano redentor. Ele vai criar uma nova criatura em nós. Então, o que vai acontecer? No último dia, até o dia da volta de Cristo, a gente já leu, né, em Filipenses 1:6, até o dia do nosso Senhor, nós vamos estar o quê? Restaurados. Entende? E nós vamos entrar o quê? No sétimo milênio. A gente, né, tem muitos que creem no sétimo milênio, e tem 6.000 anos aqui, não quero entrar nesse assunto, mas o que eu quero que vocês comparem, até a volta de Cristo, a gente vai entrar num descanso de 1.000 anos. A gente já sabe o que vai acontecer nesses 1.000 anos. Entende? Então, toda a criação, tudo que ocorreu lá, vai ocorrer agora conosco, quando a gente aceita Cristo. Nós vamos estar preparados, nós vamos estar santificados. Entende? No mesmo instante que a gente recebe Cristo. E nós vamos entrar num descanso, 1.000 anos. Entende? Olha que bênção. É por isso que o sábado, a gente tem que se lembrar do sábado. Vai ser o selo, é o sinal. Porque nele está todo o poder criador e o poder redentor. Então, o povo de Deus que vai estar guardando o sábado, eles vão estar selados, e o sinal é o sábado. Porque a gente creu no poder, a gente creu no poder criador e a gente creu também no poder redentor. Ali está toda a justificação pela fé. Só no mandamento do sábado. Amém? Então, olha só aqui o que vai ocorrer com a gente. Vamos abrir em 1 Coríntios, vamos terminar com 2 versos, tá? 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Não, 2 Coríntios, desculpa. 2 Coríntios 4. Acho que muitos já conhecem esse texto.
mas quem não conhece, anota. 2 Coríntios 4, verso 6. 2 Coríntios 4, verso 6, diz assim: porque Deus que disse. Olha o que Deus disse. A gente não já aprendeu em Isaías 55, 11, que diz: assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará sozinha, mas fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Está bem aqui nesse verso também, creia. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. É o que a gente está vendo. Que luz é essa? Cristo Jesus. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ele mesmo resplandece em nosso coração. Cristo é a luz. Cristo é o poder redentor. Cristo é o poder criador. Esse mesmo poder está disponível para cada um de nós, para criar em nós. Entende? Criar. Jesus vai estar aqui, ó. Então, vamos finalizar com Filipenses. Vou finalizar agora. Muito Filipenses. Desculpa, a gente vai finalizar com o texto da irmã White. Finalizar aqui através da Bíblia, tá? Filipenses 1, não, Efésios, desculpa. Efésios 3, verso 17. Olha o que vai ocorrer. Quando a gente crê nisso, olha só. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Deus é amor. E este amor agora vai habitar em cada um de nós. Irmãos, vou finalizar com uma citação aqui para os irmãos, da irmã White, que vai resumir tudo que a gente falou desde sexta-feira até hoje, terminando com o poder da palavra. Até hoje. Está, anotem aí, eu posso passar essa citação para os irmãos. Está em Raven and Herald, 1º de julho de 1890. Vai resumir tudo, tá? Tudo que a gente aprendeu. E aí nós vamos finalizar com uma oração. Presta atenção, diz assim: transgredimos a lei de Deus, e as obras da lei, nenhuma carne será... transgredimos a lei de Deus, e pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Nenhuma. Os melhores esforços que o homem, em suas próprias forças, pode fazer, não tem valor para satisfazer a santa e justa lei que ele transgrediu. Mas pela fé em Cristo, pode ele alegar a justiça do Filho de Deus como toda suficiente. Cristo, em sua natureza humana, satisfez as exigências da lei. Suportou a maldição da lei pelo pecador. Por ele fez expiação, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. A fé genuína apropria-se da justiça de Cristo, e o pecador é feito vencedor com Cristo, pois ele se faz participante da natureza divina, recebendo Cristo. E assim se combinam divindade e humanidade. Quem procura, presta atenção, quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, qualquer lei que você tem em mente, lei, todas as leis, tá? Que você tem em mente aí. Guardando o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. Não pode o homem salvar-se sem a obediência. Olha agora. Não pode o homem salvar-se sem a obediência. Existem obras, tá? Mas olha só o que ela vai dizer. Mas suas obras não devem provir de si mesmo. Não deve. Cristo deve operar nele o querer e o realizar, segundo sua boa vontade. Se o homem pudesse salvar-se por suas obras, teria ele algo em si mesmo, pelo qual se alegrar. É por isso que, às vezes, a gente entende que a gente está se gloriando, já que está se ano, né, por algo que a gente está fazendo. Mas pela fé, a fé exclui qualquer tipo de jactância, tá?
Então, teria ele algo em si mesmo pelo qual se alegrar. O esforço que o homem faz em suas próprias forças para obter a salvação é representado pela oferta de Caim. Tudo o que o homem pode fazer sem Cristo é poluído pelo egoísmo e pecado. Mas aquilo que é operado pela fé é aceitável a Deus. Só é aceitável a Deus, irmãos, pelas obras de Cristo. Obras de Cristo. Então, é operado pela fé, aceitável a Deus. Tudo que é pela fé. Quando procuramos alcançar o céu pelos méritos de Cristo, a alma faz progresso. Olhando para Jesus o tempo inteiro, irmão, é o que a gente tem aprendido aqui. Desfoca do pecado, olha só para Cristo. Olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé, podemos prosseguir de força em força, porque só ele há força, a gente não tem força nenhuma. De vitória em vitória, pois por meio de Cristo, a graça de Deus operou nossa salvação completa. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé viva habilita seu possuidor a apoiar-se nos méritos de Cristo, habilita-o a tirar grande conforto e contentamento do plano da salvação. Amém por isso? E agora, que eu já tenho um texto no coração, o que a gente tem que fazer agora é pedir, irmãos. É orar, reconhecer que nós somos pecadores. Quando a gente ora, eu vou citar o verso porque as palavras inspiradas é melhor. Está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 377. Coloque no coração, tá? Diz assim: anjos ministradores estão ao pé do trono, aguardando ao mano de Jesus Cristo responder instantaneamente a toda oração feita com sinceridade e fé viva. Irmãos, Deus, Cristo está desejoso para nos escutar. E o verdadeiro reavivamento só vem em resposta à oração. Está escrito. Está em Mensagens Escolhidas, volume 1, 121. Só vem em resposta à oração. Então, irmãos, que foi muito bom estar com meus irmãos aqui esses 3 dias. Muito bom mesmo. Eu agradeço muito a Deus. E eu peço para os irmãos que esses 3 dias que possam, né, ter compreendido, que eu sei que muitos irmãos, praticamente todos, acho que todos entenderam, que que nós precisamos diariamente, e a todo momento de Cristo Jesus, para dar passos aqui nessa terra. Que a justificação pela fé seja alcançada por todos. Amém, irmãos. Vamos fazer uma oração? Vamos nos ajoelhar para orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, agradecidos aqui estamos, Senhor, por mais uma vez. Tenho certeza, Senhor, que o Senhor operou milagres aqui. Tenho certeza que todos aqui receberam já, não na sua plenitude, eu tenho certeza que isso vai ser alcançado. Mas cremos, Senhor, que o Senhor pode ter derramado tua chuva serôdia neste momento. A chuva do teu Espírito, que nossos irmãos aqui tenham recebido, Senhor. Com certeza, a chuva do teu Espírito. Nós cremos no teu poder, Senhor. É o único que pode nos dar isso. O único que pode batalhar essa guerra por nós. Muito agradecidos nós estamos aqui, Senhor. Reconhecemos aqui, Senhor, 100% os nossos pecados e o poder que nos domina. Reconhecemos aqui, Senhor, que só através do Senhor, nesses 3 dias a gente viu, Senhor, o Senhor falou a cada coração aqui, até mesmo o meu, que nós necessitamos de Jesus Cristo. E aqui entendemos isso, Senhor, que nós não conseguimos nada por nós mesmos. Então, aqui todos os meus irmãos estão com o coração contritos, aqui para receber e abertos para receber Cristo Jesus. Continue conosco, Senhor. Crie em nós um novo coração, porque esse aqui, nem melhoramento dele não adianta, Senhor. Nós já sabemos disso. Troque o nosso coração de pedra e coloque um coração de carne. Nos dê o teu Espírito Santo para fazer toda essa obra por nós. Aqui estamos reclamando a sua promessa, Senhor. Reclamamos aqui a sua promessa. Então, cumpre em nós cada palavra que foi dita aqui. E lida aqui através da tua palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que através de nós as pessoas possam enxergar essa luz. Por favor, Senhor, reflete o teu caráter através de nós, Senhor. Nos dê o teu caráter.
Agradecemos toda a oportunidade. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus mesmo. Deus seja louvado para toda sempre, de eternidade a Amém. eternidade. Irmão, para a honra e glória de Deus, né? Mensagem do Escolhida, volume 2, página 77. Lê aí, tá no começo da página.